Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, hoje não tão velho assim, nosso convidado assim, é mais jovem, né? Henrique Cordeiro. Henrique, a gente estava falando sobre essa questão dos eventos, dos grandes eventos. Nós falamos da festa da cerveja, que foi o primeiro, né, em 1963, e depois veio a criação do vinho, porque tem muito a ver com o nosso clima também. A cerveja com a questão da colonização alemã, talvez algum paralelo, né? Sim, sem dúvida. E o vinho com essa nossa questão do clima. Como é que foi? Quando foi a primeira festa do vinho? Bem, vamos lá. A festa da cerveja, ela era realizada inicialmente em maio, e ela realmente referenciava-se na colonização alemã. Certo. A festa do vinho, por volta de 1972, a festa da cerveja do Caledônia, que era em setembro, deixou de ser realizada. Porque a festa da cerveja do Caledônia é anterior à do Country Club. Mas em 1972 não havia mais condições econômicas do clube fazer aquela festa, que exigia um grande investimento. Então, com isso, o country resolveu passar a festa da cerveja de maio, que era um período ainda, o Friburgo era mais frio do que é hoje, para setembro, outubro. Foi setembro. E com isso ficou um espaço que se estudava que festa fazer para ocupar aquele espaço e gerar recursos para o clube. Daí várias ideias foram pensadas e surgiu fazer uma festa de vinho para 500 pessoas. 73, mais ou menos. Petit comitê, né? Petit comitê. 74, a festa foi feita para 1.000 pessoas. 75 para 2.000 pessoas. 76 já eram 5.000 pessoas. Então ela veio crescendo, até porque Niterói era muito ligada à Nova Friburgo. O quadro social do Country Club naquela época, de cerca de 1.700 sócios, metade era formada por gente do Rio e de Niterói. Desse universo Rio-Niterói, 65% era Niterói e 35% era Rio. Então, com isso, fortalecia-se o turismo, que se chamava muito de veraneio. Então, as famílias tinham casa em Nova Friburgo, então elas traziam sua família para cá em dezembro, que ficava até janeiro por conta de, historicamente, saúde e calor. Por volta de 1973, nós tivemos uma séria crise do petróleo. E os postos de gasolina fechavam às sextas-feiras, às 18 horas, e só reabriam às 6 horas da manhã de segunda-feira. A tecnologia dos veículos da época não permitia que um carro viesse a Friburgo, passasse o final de semana e voltasse. Com isso, o turismo de veraneio decresceu. E essa transformação, que também aconteceu com Gramado, que estava a 130, 140 quilômetros de Porto Alegre, nós a 130 quilômetros do Rio de Janeiro, isto obrigou a essas comunidades a repensarem o papel de cada uma. Então Gramado resolveu juntou um grupo para estudar que caminho seguir. E aí Gramado optou que o caminho de Gramado era turismo. Foco principal do turismo, uma infraestrutura que aceitasse bem, você tinha que ter infraestrutura hoteleira, de restaurante, mas eventos. Então eles resolveram criar eventos em Gramado para atrair público. Eles estudaram diversas comunidades do Brasil, inclusive Nova Friburgo. Eles fizeram isso profissionalmente. Com isso, o primeiro grande evento criado por Gramado, nem criado foi o Festival de Cinema que acontecia em Teresópolis.
o Festival de Cinema de Teresópolis foi para Gramado. E lá se criou o Kikito, a premiação e etc. E lá está até hoje. Posteriormente, eles foram evoluindo para diversos outros eventos, até o Natal Luz, que hoje é provavelmente o maior evento do Brasil, que dura de 1º de novembro a 15 de janeiro, e gera uma receita superior hoje a 15 milhões de reais. Então, Friburgo fez o quê? Friburgo discutiu, e debateu, e procurou caminhos. Mas Friburgo se perdeu muito no achismo. Muito eu acho, mas pouco estudo sério. Então, até 90, Friburgo se sustentou muito bem, por conta dessas iniciativas individualizadas. As iniciativas do Country Club, mas não havia um trabalho coordenado que levasse a um caminho de fortalecimento do turismo. Neste período, nós temos cases de sucesso como Parintins, nós temos Barretos, todos focados em eventos, mas com imagem claríssima, posicionamento indubitável. O Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é o maior festival de inverno, hoje está com 45 anos. Então, Friburgo, ela precisava se desenvolver, ela sabia que isso era importante, de uma certa forma, ela até tentou criar instituições que fizessem isso, mas não evoluiu para o profissionalismo da ideia. Há quanto tempo nós ouvimos falar num centro de convenções? É verdade. Quanto isso teria rendido? Agora o prefeito do Rio de Janeiro começa a criar essa polêmica de não dar verba para o carnaval. É literalmente dar um tiro no pé, porque a receita do carnaval é no mínimo 50 vezes maior do que o que eles investem. Então, Friburgo não teve essa visão. O Henrique, o Festival de Inverno foi criado no governo Paulo Azevedo, né? 97, 98? E 96. 96, aí, né? Exatamente. Começa por aí. Seria o primeiro evento dentro dessa linha profissional. Exatamente. Dentro desta visão, durante muito tempo, falou-se num festival de inverno. Eu era contra a ideia, porque nós precisávamos amadurecer para desenvolver essa ideia. Em 1990, nós chegamos a fechar, houve um problema da Souza Cruz, fabricante de cigarros, com Campos do Jordão, e o Souza Cruz, que era o grande patrocinador de Campos do Jordão, resolveu abrir um festival de inverno em Friburgo. Por quê? Friburgo, naquele momento, era o governo ainda do Heródoto, era a cidade que mais se destacava na atividade cultural no Brasil. E a dona Suzy era a diretora, eu era da Proarte, Tereza era do Promemória. Isso nos levou a ganhar o Prêmio Estácio de Sá, eu ganhei a medalha Tiradentes. Enfim, havia muito destaque, por quê? Por conta do profissionalismo e da organização implantada. Então, nós chegamos a assinar um protocolo de intenções que, no ano seguinte, nós faríamos um festival. Mas nesse ínterim tinha a eleição e o candidato do Heródoto, o Olavo Leite, perdeu e entrou o Paulo Azevedo. O então secretário, que era o Davi Macena, recebeu essas informações, mas isso não avançou. Aquilo parou. Em 96, a primeira iniciativa séria de criação do Festival de Inverno deve-se, sobretudo, a Fernando Barros, da Associação Comercial,
que tinha o pai, um dos diretores da McCann Erickson, uma das maiores agências do Brasil, com grandes clientes, e alguns amigos do mundo musical de São Paulo, produtores culturais, um chamado Pelão. O sobrenome era Botezinha. E o Pelão é uma das maiores autoridades de música brasileira. É um sujeito respeitadíssimo. E ele veio para cá acreditando, e aí foi quando eu me juntei ao projeto. Mas o discurso que levaram ao Pelão era absolutamente diferente da realidade. A realidade de São Paulo, 100 mil reais não é nada. A realidade de Friburgo, 100 mil é uma fortuna. E com isso o Pezão se decepcionou e desistiu, e simultaneamente o Cláudio Dausberger começou a conversar com o Roosevelt, então vice-prefeito. E aí entramos eu e o Jaburu, então vice-presidente do Country Club. Então o foco do Festival de Inverno era o seguinte: colocar Nova Friburgo para o Rio de Janeiro da mesma forma como Campos do Jordão para São Paulo ou Ouro Preto para Minas. Ou seja, fazer um festival de inverno focado em música clássica erudita do maior nível possível. Então, a primeira edição, em 96, foi feita com 45 mil reais que a dona Miriam da Delarte conseguiu do Ministério da Cultura. E todas as empresas de Friburgo e a Prefeitura de Friburgo se envolveram ajudando da maneira que era possível. Um fazia o cartaz, outro fazia o flyer, outro fazia os banners, enfim. Então aquilo ali foi possivelmente um grande momento de união da cidade em prol de um evento que tinha tudo para crescer. A segunda edição do Festival de Inverno contou aí, na época, com a chegada da CAENF, com um patrocínio mais substancial da CAENF, e foi considerado um dos melhores. E na quarta edição, o Festival de Inverno era comparado em qualidade a Campos do Jordão. Nós tivemos quase 10 atrações vindas da Europa que se apresentaram em Friburgo e em Campos do Jordão. O Sesc aí já dava a sua Não, parte? o Sesc aí não tinha entrado não ainda. Tinha ainda, né? Aí o que acontece? Naquele momento, nós tínhamos o mais belo festival de inverno do Brasil. Por quê? Os Jardins do Nova Friburgo Country Club. O Country Club, que sempre foi uma instituição fechada, é uma propriedade privada, particular, se abriu para o Festival de Inverno. E todos os eventos eram de graça. Então nós tínhamos, por exemplo, na quarta edição veio Egberto Gismonte, Paulinho da Viola, Ivan Lins, o New Tango Quintet, que era a maior banda, a melhor Uma banda seleção, de tango. né, Henrique? Então era algo, gente, a beleza do parque associada a uma programação de altíssimo nível no palco da ilha. Entrar no parque, mesmo para nós, que aquilo fazia parte da nossa vida cotidiana, era emocionante. Henrique, eu vou só te interromper um minutinho, que eu quero continuar essa história para a gente fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com a velha Nova Friburgo.